Questão 11. Uma fratura coronorradicular é descrita da seguinte forma. Nessa questão ele não falou se é dente permanente, se é descido, mas fratura coronorradicular, você pode ter uma fratura transversal ou também uma fratura na diagonal, que geralmente é o que acontece, envolvendo esmalte, dentina e cemento, podendo ou não ter exposição do complexo dentino pulpar. Então pode ser uma fratura coronorradicular complicada, que é como quando você expõe a polpa, ou não complicada, quando não expõe a polpa. Aqui nessa questão, eles colocam a A como verdadeira, que uma fratura coronorradicular é descrita como uma lesão com perda de estrutura, envolvendo esmalte, dentina e cemento, corretíssimo, sem exposição. Mas se ela for complicada, ela pode ter exposição, tá? Então eu não sei se essa questão, alguém entrou com recurso ou não, se ela foi cancelada ou não, porque a B, você pode ser correta também. Só que aqui ele não descreveu, né, se era complicado ou não. Mas a B poderia ser uma fratura coronorradicular complicada, tá? Existe sim, tá? Que é a complicada. Vou pôr aqui, ó, complicada, para vocês entenderem, tá? Complicada. Começou ruim de escrever em mousepad, mas tudo bem. Complicada, para vocês entenderem, tá? Então, poderia ser também, tá? C. Lesão com perda de estrutura envolvendo esmalte e dentina sem exposição do complexo pulpar. Aqui faltou o cemento, então não é a C. D. Lesão envolvendo cemento, dentina e polpa. Não, faltou o esmalte, tá? Então aqui também tá toda errada. Então, a fratura coronorradicular, ela pode ser complicada ou não complicada. Então aqui, não sei se alguém entrou com recurso, tá? A A, como ele não disse, seria mais correta, mas a B também poderia ser, tá? Questão 12. Com relações a lesões de mucosa oral, uma concussão é descrita da seguinte maneira. Essa questão não muda nada do que eu vou falar agora para vocês, mas ela tem um erro no enunciado, né? Porque não é na mucosa oral, é no tecido de suporte. Na mucosa você pode ter laceração, né? Você pode ter outros, tipo abrasão, né? Você tem lesão em mucosa. Mas aqui é em tecidos de suporte, tá? Aqui tem um erro no enunciado, mas não vai mudar nada, porque ele quer saber o que é concussão, e tá escrito aqui concussão bem grande, então não vai mudar a resposta de vocês. Mas lembre, não é a concussão não é uma lesão de mucosa oral, tá? De mucosa seria laceração, abrasão, contusão. Ela é uma lesão nos tecidos de suporte do dente, tá? Então, ele quer saber simplesmente o que é uma concussão. Então, lesões às estruturas de suporte dentário com mobilidade anormal, mas sem deslocamento. Na concussão tem mobilidade? Não. Você pode ter mobilidade na subluxação, mas na concussão, não. D. Lesão às estruturas de suporte dentário sem mobilidade, certo. Ou deslocamento, ou seja, sem deslocamento, certo. Mas com aumentada sensibilidade à percussão, principalmente em dente permanente, né, que você faz teste de percussão, né, ele tem sensibilidade à percussão. Então, B, corretíssima. C, deslocamento parcial incisal, não desloca, concussão nem desloca. D, deslocamento parcial para fora do alvéolo, isso seria extrusão. E também errada. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Questão 13. Aquelas de complete, de 2022, para você completar. Das lesões de mucosa oral, de novo, voltar para a mucosa, né? Não é de mucosa. Na mucosa seria laceração, contusão e abrasão, tá? Seria das lesões nos tecidos de suporte do dente. A pessoa que escreveu isso precisava estudar mais sobre trauma, né? O tananana é o deslocamento do dente, do elemento dental para fora do seu alvéolo. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Quem é o deslocamento para fora do alvéolo? Seria o que? A avulsão, tá? Então, a avulsão é o termo correto. Se bem que essa questão não está tão perfeita assim. Então, a questão não está bem escrita assim. Por quê?
Porque a luxação extrusiva também é um deslocamento do dente parcial. A avulsão é total. Então faltou aí um parcial total. Como ele não falou nada, falou que o dente deslocou para fora, a gente considera que é avulsão, e essa era a resposta A. Mas a avulsão é o deslocamento total do dente para fora do alvéolo. E o deslocamento parcial para fora do alvéolo seria a luxação extrusiva, tá? Então ela não é uma questão tão perfeita assim. Mas não é subluxação, né? E extrusão, luxação extrusiva, aqui é a mesma coisa, ou seja, aí teria até 3 alternativas. Mas como ele falou dental para fora do alvéolo, a gente considera que foi total, mas se alguém implicou com essa questão, poderia até implicar, tá? Porque a extrusão, a luxação extrusiva, não deixa de ser um deslocamento para fora do alvéolo, porém parcial, tá? É instrumental de endodontia, com a função de preparar, dar formato e limpar a raiz para o tratamento do canal. Trata-se do quê? Do ou da, né? De qual tipo de instrumento? Então, ele coloca ali uma relação nas alternativas A, B, C e D, ele coloca uma relação de instrumental, né? Alguns deles até fora, completamente fora da endodontia, e aí ele quer que você responda qual é que tem a função de preparar, dar o formato, limpar a raiz, ou seja, é uma questão extremamente simples, extremamente fácil, basta que você conheça o nome dos instrumentos. De cara você já consegue responder, mas eu ainda, e aí nesse momento, olha lá, ó, coloca aí, presta bastante atenção no que eu vou falar. Nesse momento é muito interessante, muito importante que, apesar de você já saber logo de cara qual é a resposta, que você leia as outras alternativas para te certificar de que aquilo que você está pensando é a resposta mais correta. E sempre quando eu passo algum tipo de instrução para provas de múltipla escolha, eu sempre digo, você não vai colocar a correta, você vai colocar aquela que é mais correta. Porque a partir do momento que você lê a primeira, você acha ela correta, às vezes você lê uma outra e fala assim, opa, essa está mais correta do que a primeira. Porque a primeira pode ser que tenha alguma pegadinha, alguma coisa, e na segunda é aquela que é certeira. Então, sempre a mais correta. Procura esse pensamento, siga esse raciocínio, que você vai conseguir aí se dar bem. Então, vamos lá. É instrumental de endodontia com a função de o que prepara, o que dá formato, modela, limpa a sua raiz. Na verdade, não limpa a raiz, né? Olha para você ver como essa questão é tão simples, a banca é tão simplória, até na maneira como ela redige uma questão. Porque é instrumental de endodontia com função de preparar, dar formato e limpar o canal radicular. Ninguém usa um instrumento endodôntico para limpar a raiz do dente. Né? Se você considerar a raiz do dente, instrumentos de periodontia estão completamente aí vinculados a isso, né? Então, muito mal escrito, muito mal formulado, ou eu vou colocar assim, de uma maneira muito simples, legal? Eu digo assim, conceitualmente muito básico. Então, qual seria aí a resposta certa que vocês colocariam? Alternativa A, Lima. Alternativa B, Farabeuf. Né? Alternativa C, a gutapercha, ou o abridor, ou também chamado de descolador de Moult. Né? Se você parar para pensar, vamos por exclusão. Abridor ou descolador de Moult, acredito que vocês já conheçam, é um material de cirurgia para fazer a parte da sindesmotomia, né? Para descolar periósteo. É um material de cirurgia. A gutapercha, então, tá errado. A gutapercha é um material endodôntico, mas que tem a finalidade de obturação dos canais radiculares. Ele não tem a função de preparar, nem dar modelar, ou dar formato, nem limpar o canal radicular. Então, gutapercha também não é o instrumento certo. O Farabeuf, né, como vocês costumam dizer, tá? Também é um instrumento cirúrgico, né? Para quem não conhece, procura lá no Google, né? Joga lá Farabeuf, tá? Você vai ver o nome, é nome de um grande um grande membro, né, da saúde,
que criou, né, um instrumento cirúrgico para afastar tecidos moles, né? O afastador de Farabeuf também é um instrumento cirúrgico, é um afastador, parece um U, assim, tá? Então, esse também essa também é uma alternativa que está completamente fora, né? Então, a nossa alternativa correta é a lima endodôntica, né? A lima endodôntica, e aí eu já vou colocar alguns parâmetros para vocês lembrarem da lima endodôntica, tá? Assim, se por acaso, né, eles perguntarem sobre a lima endodôntica, você já tem aí um conhecimento bastante atualizado. As limas endodônticas, tá? Elas podem ser de dois tipos dentro da endodontia. Aliás, tem um terceiro tipo que é uma lima especial. Eu estou dizendo as limas manuais, né? Não estou tirando fora da jogada as limas mecanizadas. Né? Não vi em nenhum momento da banca ABCP ela mencionar nada sobre endodontia mecanizada, que é o mais atual, mas ela ainda pega no pé aí da parte básica, como eu falei, é muito básico, então ela ainda fala das limas manuais. As limas manuais podem ser do tipo K, do tipo H, tá? Do tipo Flex, tá? Então, do tipo K, que é a Care, do tipo H, limas Redstone, e limas do tipo K-Flex ou Flexofile, que são limas mais flexíveis, ok? Vamos falar um pouquinho da característica dessas limas. Limas do tipo K. Primeira característica, secção transversal. Secção transversal das limas do tipo K é quadrangular. Então, a secção transversal de uma lima do tipo K é quadrangular, com 4 lâminas de corte. Se eu inserir dentro de um canal, eu vou ver de que se eu rotacionar esse instrumento, ele tem 4 lâminas de corte. As limas do tipo H têm uma secção transversal circular ou em forma de vírgula, né? Tem uma vírgulazinha aqui assim, ó, né? Tem uma haste que no seu sentido longitudinal ele tem um aspecto de cones sobrepostos. Cones sobrepostos, ok? Dessa maneira. Ok? A lima do tipo H. São limas que não podem ser rotacionadas. Essa lima aqui você pode rotacionar até o limite de de meia volta, de um quarto a meia volta. Você não pode dar 360, senão ela rosqueia, parafusa dentro do seu canal radicular. Então ela pode ser rotacionada de um quarto a meia volta. A lima do tipo H não, né? Ela tem uma secção transversal circular, ok? Ela é para ser tracionada somente. E as limas do tipo K-Flex, né? K-Flex, ela tem uma secção transversal triangular. Por que é triangular? Para diminuir a quantidade de metal em comparação com a lima do tipo K. Diminuindo a quantidade de massa de metal, ela fica mais flexível. Por isso que ela tem esse formato triangular. Lembrem-se disso. Limas mais flexíveis, muda o formato da secção transversal porque diminui a massa de metal. Legal? Então ela fica mais molinha. Ok? Então são 3 instrumentos com funções diferentes. A lima do tipo K, ela faz a parte de alargamento e limagem. As limas do tipo H, somente limagem, que é o tracionamento. E as limas do tipo K-Flex têm a mesma função da lima do tipo K, a mesma ação, porém são limas mais flexíveis, indicadas mais para canais curvos, com extrema curvatura. Tá bom? Então essas são as características desses 3 tipos de lima. Os 3 tipos de lima possuem comprimentos padronizados. Aliás, todos os instrumentos manuais, limas, têm somente 3 comprimentos no mundo inteiro. 21 milímetros, 25 milímetros e 31 milímetros de comprimento. Legal? Então, 21, 25 e 31 milímetros. Ok? A parte ativa de um instrumento, aquela parte que corta, ela tem 16 milímetros em todas as limas. Não é porque a lima tem 25 ou tem 21 que a parte ativa muda. A parte ativa não muda, ela é constante. Legal?
Então, a parte ativa de um instrumento, a parte cortante, ela é constante, tendo o seu comprimento de 16 milímetros. Legal? 16 milímetros de comprimento significa que entre a parte ativa e o cabo da lima existe um intermediário, liso, sem corte, né? Esse intermediário é que vai variar no comprimento para que a lima adquira seu comprimento de 21, 25 ou 31. Ou seja, uma lima de 21 milímetros, ela tem 16 milímetros de parte ativa e 5 milímetros de intermediário. Uma lima de 25 milímetros, ela tem 16 milímetros de parte ativa e 9 milímetros de intermediário. Vocês estão vendo que é o que varia? É a parte, né, a parte intermediária, a parte que não corta. Legal? E assim por diante. Tomem cuidado na hora de responder as questões. Faz o cálculo direitinho, que pode ser que eles perguntem qual é o tamanho da parte inativa ou qual é o comprimento do intermediário de um instrumento de tantos milímetros. Aí você faz a conta, né? É só pegar a lima e subtrair a parte ativa, que é de 16, e aí você tem, então, como resultado, seu intermediário. Legal? Então, acredito que sejam essas as informações pertinentes aos instrumentos. Legal? Eu acredito. Esses instrumentos também possuem uma conicidade. Esses instrumentos não são cilíndricos, apesar de quando observados a olho nu, os instrumentos, principalmente os mais fininhos, né? Eles são instrumentos que parecem retos. Ele não é reto, ele é cônico. Tá? Ou seja, o diâmetro da parte da ponta de um instrumento, ele é menor do que a parte no final da parte ativa em direção ao cabo. Né? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui, bem rudimentar, do meu cabo, do meu intermediário e da minha parte ativa da lima. Legal? Essa parte ativa, eu tenho um diâmetro aqui e um diâmetro maior aqui, ou seja, a lima é cônica. Legal? Então, o diâmetro desses instrumentos tem uma variação de 2%. Legal? Então, ele vai aumentando, tá? 0,02 milímetros, 0,02 milímetro, à medida que eu vou percorrendo, ou a cada milímetro que eu vou percorrendo ao longo da parte ativa. Legal? Então, o diâmetro 0 aqui é 1, o diâmetro 16, que é 16 milímetros de parte ativa, eu tenho um diâmetro aqui de 16. É diferente. É diferente. Tá? Lembrando de que o número que vem estampado aqui, 20, por exemplo, a lima 20, que é a lima amarelinha, ela tem na sua ponta 0,20 milímetros de diâmetro. É por isso que ela é chamada de lima 20. A lima 25, ela tem 0,25 milímetros de diâmetro. A lima 40, ela tem 0,40 milímetros de diâmetro na sua ponta de zero, diâmetro zero, da pontinha. O diâmetro daquela pontinha tem 0,40 milímetros no instrumento 40. Então, o número da lima representa o diâmetro da sua ponta. Legal? Então, informação importante para vocês aí.